Então, vamos lá. Então, bom dia a todos. A aula de hoje, então, ela tem por finalidade retomar algumas questões que nós já trabalhamos na data de ontem, que é a respeito da escrita do parágrafo. Eu vou aproveitar alguns parágrafos que vocês já criaram. Vamos fazer uma análise de algumas que a 902 também criou. E a partir desse momento, então, nós vamos ter a próxima proposta, que é o encerramento do texto que nós deveríamos concluir, então, como uma produção final. Eu vou projetar para vocês aqui onde nós estamos, tá? Até onde nós fomos. Então, o texto base é Não chore suas mágoas na rede. Nós partimos desse texto, fizemos o nosso esquema pelo método dedutivo ou pelo método indutivo. Vocês, ontem à tarde, começaram a elaboração do parágrafo. Eu aproveitei alguns desses parágrafos de vocês e sugeri que a turma 902 desse continuidade, então, a partir de uma opinião deles sobre o tema, a elaboração do segundo parágrafo. Eu vou projetar para vocês o segundo parágrafo e vou solicitar a colaboração de vocês com relação a algumas críticas próprias, né, ao tema que a gente está trabalhando, a respeito da construção do parágrafo. Em nenhum momento aqui nós criticamos o aluno ou analisamos o aluno. A ideia é que a gente construa, né, juntos o parágrafo, lembrando que o nosso foco é o trabalho com as conjunções, com o uso dos operadores argumentativos. Conjunções nós vamos chamar lá, quando trabalhamos a partir do foco gramatical, e quando vem para a construção do parágrafo, ou para o texto em si, nós vamos olhar, então, para a conjunção como um operador argumentativo. Tá bem? Bom Ok? dia, senhor. Desculpa atrapalhar a aula, mas eu acho que tem algumas pessoas tentando entrar. Por favor, se puder conferir aí. Vamos olhar. Ok. Vamos voltar ali, então. Então, a proposta é, a partir dos operadores argumentativos que nós estudamos na sequência didática 2, sobretudo as conjunções coordenadas, nós vamos, então, construir o nosso parágrafo. Então, na aula de ontem, nós já fizemos isso, né? Nós construímos, vocês construíram os parágrafos de vocês, eu mostrei para vocês, a partir do esquema, como nós podemos modalizar, como nós podemos apresentar um parágrafo, primeiro parágrafo, recuperando tudo aquilo que nós já organizamos em ideias no esquema. Nós vamos agora enlaçar, e esse enlace, então, vai ser a partir dos operadores que nós já trabalhamos. Alguns estão relacionados à questão de subordinação, ainda não vimos, mas podemos fazer uso já. Tá bem? Então, esse é um parágrafo exemplo, e como parágrafo de exemplo, eu posso dizer para vocês, então, que nós temos, de certa forma, a tese do texto. Então, aquilo que o texto diz. Tá? Para a turma 902, eu não disse para eles, eu não orientei para ratificar ou para contrapor a ideia do parágrafo e construir o deles. Não solicitei, então, nenhum direcionamento que eles tomassem. Mas, para efeito de uma produção textual, então, nós vamos pensar o seguinte: um concurso, numa produção, está previsto de antemão o tipo de direcionamento, o tipo de opinião que vocês vão ter com relação ao texto base.
Então, tomando o parágrafo como exemplo, tá? Se na proposta estiver escrito assim, a partir dos elementos do texto, construa o seu texto, tá? Ampliando ou dando sequência ao que o texto aborda, sem ferir a questão dos direitos humanos, sem ferir... Tem várias questões aqui que a gente pode levantar, né, no direcionamento. Então, coloque a sua opinião a respeito do tema. E aí, nesse caso, nós vamos ter, então, a partir do primeiro parágrafo, nós vamos para o segundo, ampliando aquilo que já foi comentado no texto. Embora não seja a opinião de vocês, se a proposta trabalha com esse perfil de que nós temos que ratificar aquilo que está sendo proposto, vai contra a ideia pessoal, vocês têm que atender à proposta. Se a proposta disser assim, bom, com base no texto, é uma forma de escrita do segundo parágrafo. Com base no texto, coloque a sua opinião pessoal. Opa, a minha opinião pessoal pode estar de acordo com aquilo que o texto prevê ou pode estar contrário. E aí é permitido, então, você colocar a tua antítese, ou seja, a tese que opina, né, construir os teus argumentos numa tese que opina contrária à primeira ideia. O último parágrafo serão, então, as considerações finais, que podem retomar as ideias contrárias ou chegar a um ponto de retomar a primeira ideia, se é o caso em que eu tenho que confirmar a primeira tese, eu retomo a primeira ideia, a segunda ideia e faço as minhas considerações finais. Então, dessa forma, nós vamos direcionando os parágrafos em que podemos ter um texto todo abordando um assunto e aprofundando esse assunto até chegar nas considerações finais, ou podemos ter um texto que nós vamos opinar no segundo momento e dessa opinião, contrastar com a do texto, chegar às minhas considerações finais. Então, é dessa forma que nós vamos abordar o olhar, né, o filtro que nós vamos ter para atender uma proposta de redação. Lembrando que aqui nós temos que fazer uso dos operadores argumentativos. Eu vou voltar no texto e eu quero aproveitar e mostrar para vocês um olhar sobre o texto. Um dos alunos me perguntou o seguinte: professor, de onde eu parto? Se não é dado nenhuma opinião de como eu tenho que escrever, de onde eu parto para escrever o segundo parágrafo? Como é que eu posso partir para o segundo parágrafo? Bom, aí eu disse, vamos lá para o texto novo. Essa parte de baixo aqui do texto, ela ficou isolada. Em nenhum momento nós fizemos comentários sobre essa parte. Confere? Sim. Pergunto para vocês, o que ela pode auxiliar na minha construção do segundo parágrafo? Antes de eu mostrar para vocês alguns parágrafos que já estão escritos, o que ela pode auxiliar aqui? Ela propõe, de certa forma, uma antítese. Com, enfim, os efeitos que ela tem. De que forma? Não. Professor, Como? ela também poderia... pode falar. Pode falar, Léo. Aí depois a Daniela. O que, professor? De que forma ela propõe uma antítese? Ela compara a atual relação, assim, digamos, do indivíduo com a sociedade antigamente e atualmente. E com base nisso a gente pode fazer uma crítica, uma antítese, elaborar o texto. Perfeito, perfeito. Tá. Daniela. Eu gostaria de perguntar se essa segunda parte do texto também poderia ser usada como mais um parágrafo de desenvolvimento para falar, além disso, sobre as redes sociais, as formas de comunicação antiga, mais ou menos. Se poderia ser usada como desenvolvimento. É isso que o Léo está também projetando, né, Léo? Então, aproveitar os elementos visuais que estão aqui embaixo, quando nós fazemos isso, aproveitamos todos os elementos do texto como comparativos ao que
está sendo debatido na tese inicial. A primeira proposta do texto é falar sobre a atualidade, a rede social. A imagem que vem abaixo, que está associada abaixo ao texto, ela projeta para uma geração anterior aos usuários da rede social atual. Percebe? Então, você pode partir do próprio elemento do texto como exemplo para comparar, para confrontar o que faziam antes, e aí você já tem um caminho a seguir. Então, a partir do texto. Como não foi dito isso para os alunos da 902, eles fizeram, né, uma opinião, eles tiveram uma opinião, não aproveitaram essa questão que estava no próprio texto. Esse aqui, então, é o resumo, é um esquema, na verdade, né? É o esquema dos alunos. Partimos para a construção do primeiro parágrafo que vocês fizeram. Vou chamar a atenção para esse efeito aqui. Ó. O aluno que projetou, então, essa construção do parágrafo, ele começou assim, no primeiro parágrafo. Atualmente, se esse recurso, se esse advérbio for usado no primeiro parágrafo, percebam que agora, lá, comparando o parágrafo, o texto original, aqui eu posso fazer uso antigamente, antes, na minha geração anterior, perceberam? Então, que esse recurso aqui do advérbio nos atualiza. Aqui também, né, nos dias de hoje. Então, quando se faz isso, o próximo parágrafo, como elemento de comparação, contraste, né, vocês podem utilizar de recursos que façam que façam uso dos operadores que vão nos orientando para a leitura. Então, nesses casos aqui, percebam, atualmente, nos dias de hoje, vocês já orientam o leitor, ou a banca, no caso, para uma primeira ideia. A segunda ideia, ela pode estar vinculada, então, à comparação imediata da geração que não usava, que ela fazia, né, quando acabava o relacionamento, e não usava a rede social como válvula de escape, como um ponto de escape das questões que ela estava passando. Tá bem? Ok? Professor, eu tenho uma dúvida. São duas coisas. Vai lá. Primeiro, por exemplo, quando você vai fazer um esquema dedutivo, cada ideia principal equivale à ideia de um parágrafo. Ou duas ideias principais não podem ficar em um parágrafo, certo? Geralmente, os parágrafos são construídos, né? Geralmente, nós temos assim um texto que ele vai ser construído com uma ideia. E aí essa ideia vai ser desenvolvida dentro do parágrafo. Essa é a forma que nós estamos tentando trabalhar com vocês até, né? Vocês desenvolvem a ideia, colocam, projetam uma ideia, né, no parágrafo, desenvolve num segundo momento esse parágrafo e tenta fechar essa ideia seguindo, né, a mesma linha, o mesmo raciocínio de pensamento ali, fechando o parágrafo. Então, nos textos, geralmente, praticamente os textos trabalham com essa proposta. Os textos abrem um parágrafo, o parágrafo tenta fechar um assunto para então abrir outro. Claro que, né, os argumentos podem ser contrariados dentro do próprio parágrafo. Pode ser que aconteça isso, né, pelos recursos que nós temos da língua. Porém, a ideia central é a mesma. É isso que você está perguntando, né, Daniel? Com relação à ideia central. Então, uma ideia é debatida dentro de um parágrafo. Depois a gente abre outro. Ok? Vamos trabalhar com essa proposta. Por quê? Porque aí a gente consegue preencher e dar uma certa linearidade para conduzir o leitor ou a banca a verificar o que nós estamos comentando sobre aquela ideia, tentando dar uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão daquela ideia. Há uma ideia central. Então, respondendo a tua pergunta, sim, há uma ideia central em cada parágrafo, quando se pensa em parágrafo, e aquela ideia central, ela vem sendo sustentada por outras, que é o desenvolvimento e o fechamento.
ok? Certo. Ok. E quando se fala antítese, quer dizer, assim, conclusão, né? Quando eu falo antítese aqui, na construção do parágrafo, outra pergunta, é porque eu vou confrontar, tá? Eu posso opinar de forma diferente ao que já foi oferecido pelo texto. Vamos lembrar uma questão assim bem prática. Durante a realização do esquema e do primeiro parágrafo, eu disse para vocês o seguinte: não coloquem a opinião de vocês. Lembram? Uhum, Por sim. quê? Porque vai aparecer agora o momento da leitura e do conhecimento do mundo no parágrafo seguinte. Então, tudo que vocês têm de bagagem vai aparecer a partir de agora. Até agora, foi a forma que vocês organizaram, pelo léxico que vocês dominam, pelos recursos que vocês sabem modalizar. Até agora, vem do texto. A partir de agora, não. A partir de agora, então, é aquilo que eu posso carregar de bagagem para contribuir com aquilo que está sendo dito do texto. Tá bem? Então, no segundo parágrafo, eu não orientei para que os alunos fizessem um direcionamento, eu deixei bem livre. Então, olhe o que aconteceu com a construção do parágrafo. A 902 deixou já para nós a construção do segundo parágrafo pronto. Eu vou começar com um parágrafo que tem que ser melhorado. E vocês vão me dizer o que tem que ser melhorado. E depois eu vou mostrar para vocês um outro parágrafo construído pela 902 que merece, de certa forma, um olhar mais atento para as questões que vão promovendo pontos, que vai crescendo, que vai num crescente para uma banca. Tá? Então, primeiro esse daqui. Quem gostaria de ler para nós esse? Eu posso ler. Por favor. Há diversas vantagens que podem ser usadas nas redes, como rede de informações, e também para conhecer outras pessoas com costumes parecidos com os seus. Embora as desvantagens apareçam quando algumas pessoas usam as redes para passar golpes ou para roubar dados do usuário, bem como outros casos que acontecem com grande frequência nas redes. O que você sentiu, Léo, quando nós Parece pegamos... bem truncado. Oi? Parece bem truncado, assim. Ok. Além, ele né, está truncado, né, com relação ao primeiro parágrafo, e ele falta uma conclusão. Se levanta uma ideia, percebe, Daniele, agora a intenção aqui de fechar não aparece aqui. Então, tanto que eu disse, né, para o aluno, olha, vamos tentar dar uma continuidade ao parágrafo como tendência a fechar aquilo, esgotar esse assunto que você está comentando aqui, para deixar o parágrafo prontinho. Então, nós temos aqui uma primeira ideia e uma segunda, está faltando um terceiro. E aí fica truncado, porque todos os elementos que parecem estar no pensamento de quem escreve, né, parecem estar muito transparente. Quando nós vamos ler o texto, nós não oferecemos essa transparência para o leitor. Mas aqui, como é objeto, né, para nós aprendermos, então nós podemos dizer assim, bom, fez o uso de operadores argumentativos, tá bem? Não foi repetitivo, merece alguns olhares. Mas falta uma conclusão. Vamos para o outro. Quem é que pode ler esse outro para nós? Eu posso ler, só. A Júlia botou uma mensagem no chat. Vamos lá, então. Espera aí. Talvez se a pessoa não usasse a palavra embora, não sentiríamos falta de uma finalização. Pode ser, Júlia. Pode ser como o direcionamento que foi sendo dado, né? Ele vai ser conduzido por um operador argumentativo que mereça um pouco mais de recursos. Pode ser por essa razão.
Vamos lá, então. O segundo parágrafo, quem vai ler para nós desse aluno? Eu não vou dizer os alunos, tá? Só o parágrafo. Posso, professor? Vai lá, Salve. Estar atento para os tipos de postagens que realizarmos nas redes é de extrema importância. Não somente para evitar passar vergonha, mas também como forma de se proteger contra gente mal intencionada, já que foi comprovado que, nos últimos anos, os números de pessoas sendo enganadas na internet vem aumentando, assim como o número de novos usuários nas mídias sociais. Acredito que seja válido possuirmos contas nesses aplicativos, mas reconhecendo seus riscos e maneiras de assegurar a nossa segurança. Isso. Podia ser aqui, né? Para não ficar a literação, podia ser de assegurar a nossa privacidade, assegurar os nossos dados. Ok, tranquilo. Sim. Ok? Então, vamos olhar para esse parágrafo agora, que seria o nosso segundo, e pensarmos o seguinte, ó, a partir dele, que elementos ganham um olhar que levanta a pontuação. Alguns já estão até marcados, né? Então, vejam que eu coloquei para vocês aqui, ó, a primeira ideia, ela mais ou menos vai fechando no número 1, a segunda fecha aqui, e a terceira vai sendo direcionada por acredito que. Mas o que nesse parágrafo, com relação ao texto, merece um olhar em que há uma pontuação maior? Por favor, todos podem participar da aula. Vamos lá. Acho que tem essa ideia de continuidade, desenvolvimento. Ele vai incluindo ideias que, logicamente, vão direcionando a um certo ponto, até a opinião final. Vai nos conduzindo para uma consideração final. Concorda? É. Isso. Então, de certa forma, pega a linha de pensamento de ratificar. Lembra que eu falei para vocês? Eu não orientei para ratificar ou contrapor. Não disse para continuar a tese ou fazer uma antitese. Não foi dito nada disso. Então, aqui o aluno teve a liberdade e fez o seguinte. Então, ele pegou, deu uma continuidade ao assunto que vinha sendo comentado e fez um link. Onde é que está esse link? Então, lá no texto original, quero mostrar para vocês, aqui assim, ó, fala da questão de pagar mico, né? De evitar os micos. Então, fala disso. Esse link, ele volta, então, para a construção desse parágrafo aqui. Perceberam aqui, ó, não somente para evitar passar vergonha. Fez o link com o primeiro parágrafo. Está aprofundando a ideia. Isso que o Leal observou. Então, está aprofundando a ideia. Ponto 1. Então, ganha ponto. Conseguiu elencar com algo que já o texto falava e dar a sua opinião. Perceberam? Ponto 2. Outro ponto. Então, retomou o primeiro parágrafo, aprofundou um assunto. Qual seria o outro recurso que merece um olhar de subir a nota do aluno? Nada? Bem, quando começa aqui, ó, depois da primeira ideia, até aqui... Professor, a Júlia Marciala disse bem assim, ó, mas ele não teria que colocar mais informações no texto base. Eu só li só porque não sei se o senhor não consegue ver o chat, alguma coisa assim, mas ela colocou isso no chat.
Deixa eu olhar o chat ali. Vamos lá. Bem, Júlia, aqui nós estamos trabalhando com a proposta de produção textual. A gente supõe, vamos pensar na questão da banca, tá, Júlia? A banca conhece o texto base, ok? Já foi dito para o aluno fazer uma produção. Então, se parte de um texto base conhecido, o primeiro parágrafo já resgatou o texto base, agora é a opinião do aluno. Então, nesse caso aqui, então não precisa colocar mais informações no texto, porque a gente já tem o primeiro parágrafo, e aqui já seria a ideia de aprofundar. Sim, já foi dito, então, né? Você diz, ele primeiro tinha que dizer o que tem no texto base. Já foi dito. Isso está no primeiro parágrafo. O primeiro parágrafo já está apresentado. É aquele que vocês construíram. A gente parte daquela ideia. Então, a partir do esquema, o primeiro parágrafo, que já falou do texto, agora é o segundo, agora é a opinião do aluno. Bom, só vou dizer para vocês o seguinte, então, que nesse caso aqui, nós temos elementos que vão pontuar para o aluno. Então, a primeira, ele faz uso dos operadores argumentativos. Olha só, não somente para evitar vergonha, fez o link com o primeiro parágrafo, mas também, e aí avança. Nesse momento em que ele avança, e vai incluir, vai agregar elementos, ele já expressa uma opinião, mas também como forma de se proteger contra gente mal intencionada. Não aparecia isso no texto base. Isso aqui é do aluno, a opinião do aluno. E para reforçar, isso é um recurso bem interessante, para reforçar é colocado no início do período seguinte a seguinte frase: já foi comprovado que, bom, se já foi comprovado que, se eu começo uma forma de apresentação para o meu leitor, que já foi comprovado, as estatísticas dizem que, né, os dados analisados a respeito desse assunto formulam a seguinte opinião: se não há contra-argumento. Perceberam? Isso levanta a tese do aluno. Já foi comprovado que, claro que poderia até citar aqui, né? Já foi comprovado por revistas, por diários, por jornais que comentam o assunto do uso das redes. Poderia ampliar um pouquinho mais. Mas se o aluno já começou a falar que já foi comprovado, não há contra-argumento. Não há contra-argumento, levantou o ponto para ele. Então já foi comprovado, e aí ele levanta a tese, né, das pessoas mal intencionadas. Nos últimos anos, as pessoas estão sendo enganadas, assim como, percebam, vai costurando com os operadores argumentativos, assim como o número de novos usuários também vem crescendo. E aqui se encaminha para o final do parágrafo, fechando a ideia. Acredito que seja válido possuirmos contas, mas reconhecer os riscos e as maneiras de assegurar a nossa privacidade, os nossos dados, os dados do usuário. Perceberam, então, como o primeiro parágrafo vem do texto, o segundo vem do conhecimento do aluno, o terceiro, agora, cabe a tendência ao fechamento entre duas ideias. Perceberam? Entenderam? Tá bem. Embora seja um parágrafo não tão extenso, mais curto, ele é repleto de condições para subir a nota do aluno, diferente do que eu mostrei para vocês. Aqui também nós temos um outro ponto de vista, para finalizar, né? Com a questão da ideia do parágrafo. Então, cada pessoa toma um comportamento diferente nas redes sociais. Infelizmente, isso causa pontos negativos, mais pontos negativos que positivos. Está elencando com o anterior. Um desses pontos é que, faltando respeito à opinião alheia, há fortes discussões que não tomam rumos cooperativos e pacíficos. Ok? Fechando a ideia. Assim, está modalizando. O ambiente fica poluído, desconfortável.
Outro ponto que chama atenção é a postagem de inutilidades. Está desenvolvendo aqui. Muitas pessoas publicam mensagens, fotos que não servem para nada, a não ser ocupar espaço na tela, por questão de vaidade. Retomou um ponto que já foi comentado no texto anterior. O problema, aqui começa a segunda, né? Segunda ideia. O problema é a repetição dessa forma, disso, né? Já que não promove nenhum tipo de socialização, que é o objetivo das redes. Ok? Então, ele vem uma proposta que pega lá do primeiro parágrafo, amplia, e aqui encaminha para o final, tudo já dito é apenas o modo geral. Mas os grupos menores, aí vai, né? Então, vai tentando fechar a ideia da construção da terceira fase aí da construção do parágrafo. Eu queria mostrar para vocês, na verdade, esses textos que os alunos da 902 produziram, porque eles atendem, a gente está percebendo, e é isso que eu quero que vocês visualizem, nós estamos percebendo que na escrita do parágrafo, então, há toda uma ideia de construção, de introdução, desenvolvimento e fechamento daquele ponto que a gente está debatendo naquele parágrafo. Esgotado esse parágrafo, aí a gente parte para as considerações finais. Tá bem? Ok?